Pallet tem razão. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política me interessa muito. Atenção, está no ar. Olá, ouvintes, estamos de volta aí com o segundo episódio da nossa série sobre trabalhismo na América Latina, onde nós mergulhamos nas histórias, contradições e presenças ocultadas do trabalhismo em nosso continente. E antes de irmos propriamente para o episódio de hoje, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Muito obrigado, por História Só Existe aí por conta de vocês. Além disso, eu queria também divulgar a edição da nossa revista do Por História, né? Uma revista de história que busca amarrar mensalmente os episódios do podcast. A primeira edição foi dedicada aos povos indígenas na história do Brasil, a segunda provavelmente vai ser dedicada ao fenômeno populista, ao trabalhismo na América Latina, né? E na revista você encontra artigos de opinião, dicas de livros, de filmes. Então, se puder aí, quiser conferir, o link tá na descrição do episódio. E nós temos como convidada a historiadora Pamela Becker. Então, professora, se apresenta aí para os nossos ouvintes, né? Fala um pouco aí da sua vida, da sua formação, da sua carreira. Oi, pessoal, tudo bom? Primeiro que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com o João e com vocês para conversar um pouquinho sobre uma área que eu já pesquiso há alguns anos. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu sou pesquisadora da PUC desde a graduação, comecei lá com as bolsas de IC, né, que o pessoal recomendo muito, quem quer começar a pesquisa, começar por aí. Depois eu fiz um mestrado e agora estou no último ano do doutorado. E em toda essa trajetória, o meu foco foi em pesquisar como a imprensa, especialmente dos anos 50, ali do segundo governo Vargas, como elas criaram essas representações, esses imaginários que são cristalizados na nossa cultura, na nossa sociedade, e permanecem até hoje. E aí por isso que eu fui pesquisar o populismo, né? Porque a gente sempre vê esse termo sendo usado como uma forma de ataque, né? De ataque ao outro, ao adversário. Mas como esse sentido negativo surgiu, né? E aí eu vou lá para a imprensa dos anos 50 observar, porque ali começa a ser usado o termo de uma forma negativada, de uma forma, né, maléfica e de desvalorização da política brasileira. Mas eu não vou ficar dando spoiler aqui, né? Acho que ao longo da conversa isso vai aparecer bastante. Acredito que seja isso, mas estou sempre aberta, que se o pessoal quiser conversar melhor, saber melhor da minha trajetória, trocar figurinha, estou sempre aberta a isso. E você tem uma página, né, do Instagram, eu vi que você facilita a pesquisa, divulga aí pra gente. Isso aí! Então, faz um tempo que eu não entro nela. Depois, né, que a gente passou por algumas coisas aqui no Rio Grande do Sul, enchente, etc., ela ficou meio de escanteio, né? Mas eu tenho muita vontade de continuar fazendo as publicações que eu já fazia, que eram bem no sentido de, pode parecer meio, né, repetitivo, mas facilitar o meio acadêmico para as pessoas em geral. Porque eu acho que o meio acadêmico, ele fica com uma visão muito de cima, de como fosse uma coisa inacessível, que é difícil de entrar no mestrado e no doutorado, é difícil de continuar no curso. E não é um modo muito diferente, que a gente não está preparado, né? Quem conhece a CLT, etc., não está preparado para esse mundo diferenciado, mas que também tem espaço para todo mundo. Apesar de todos os cortes que a gente tem visto atualmente, né, em questão de bolsa, etc., que é importantíssimo para nós, esse patrocínio. Mas mesmo assim, tem muito espaço ainda e é um mundo bem recompensante, assim. Então, convido todo mundo que quiser lá acompanhar os posts. Tem dicas de como conseguir bolsa, como fazer projeto de mestrado, de doutorado, etc. Então, fiquem à vontade. Então aí quem pensa em iniciar uma graduação, né, quem tá pensando, ou quem já iniciou e quiser umas dicas, segue lá a professora Pamela, ela segue a gente lá no Por História também. E aí, professora, né, já que a gente vai falar um pouco sobre o populismo, queria saber antes, né, como é que tem sido, pô, tipo, estudar desde as enchentes, né, não sei se aí na sua cidade, se a sua casa especificamente foi afetada, mas, enfim, como que tem sido esse período desde as enchentes que teve no Rio Grande do Sul? Olha, tá fazendo um ano agora, né? No certinho. E é bem estranho, assim, não só eu, vários colegas eu vejo que eles perderam um pouco da concentração. É difícil tu voltar para uma rotina depois que tudo como tu conhecia foi destruído e tá, a gente reconstruiu, beleza? O meu quarto aqui, tudo isso aqui era roupeiro e tal, então, tipo, a água veio mais ou menos nessa altura, acabou com tudo, então
tudo a gente reconstruiu. E beleza, né? Vamos lá, isso aí que é a vida, mas especialmente nesse meio de estudos, né, etc., eu vejo que isso atrapalhou muito as pessoas porque quebrou a rotina, e aí eu me incluo nisso, quebrou essa rotina. E para voltar, a gente sente que tem uma série de limitações, não só do espaço onde tu trabalhava, que foi totalmente destruído, e agora são outros móveis, outras coisas, como realmente da nossa mente, né? De como a gente consegue controlar certas ansiedades, certos medos, etc. Mas acredito que é uma coisa que aos poucos a gente vai superando, né? Não é da noite para o dia. E também em vários outros âmbitos a gente vê que a população está ansiosa. Agora fez um ano e aí começam os períodos de chuva, as pessoas já começam, né? Mas será que vai acontecer de novo? Será que tem risco? Já fizeram as obras de contenção? Não, né? Não fizeram nada ainda, mas é um processo, né? Eu acho que cada vez mais o Brasil inteiro e outros países também vão passar por isso meio seguido, não da mesma gravidade, eu acredito, mas, né, fenômenos climáticos diversos. Sim, não, a gente segue e o que mais deixa revoltado de quem tá de fora, assim, vendo de fora, né, é meio que o descaso que a política estadual e nacional, de modo geral, trata a situação, sabe? Viu que aconteceu uma coisa trágica como essa e não trata com a prioridade que deve ser tratada, né, para evitar que aconteça de novo. E no final, quem sofre é a classe que trabalha, enfim. Porque a gente sabe que bacana, de fato, se sofre, é uma quantidade bem menor, porque até para se reerguer é mais fácil. De todo modo, né, explica pra gente o que significa populismo, né? O que significa esse termo tão grande, tão amplo, né? O que significa? Explica pra gente. Vamos lá. Populismo, por muito tempo, foi visto como um problema da política, um desvio, né? Algo que não deveria acontecer e que só acontece no nosso país ou nos países da América Latina porque há um descompasso no desenvolvimento. Que a nossa população, a nossa política não se desenvolveu adequadamente e por isso que surgiu, né, esse fenômeno do populismo. Então, uma visão extremamente negativa, né, e de desvalorização da nossa política. Mas acho que com as últimas teorizações ali do Laclau em diante, a gente consegue entender como de uma forma bem mais positiva, que nada mais é do que a participação na política, de uma forma, uma estratégia política entre tantas outras. Né? E que não é só feita por políticos corruptos que querem manipular a população, mas é feita por todo mundo, né? Toda a imprensa também. Isso é parte da minha tese agora que eu estou escrevendo. Eu identifico muitas estratégias populistas nos jornais que falam mal do populismo. Então, como, né, criar essas fronteiras, tipo, nós versus eles, que eles são os corruptos, nós somos o povo, nós estamos sendo injustiçados, tudo isso são estratégias populistas. Colocar essa dicotomia entre bem versus mal, né? Nós estamos a favor do bem, mas eles, as elites, estão né, provocando o mal na política. Tudo isso é populismo. É uma forma de tu construir um discurso que agregue pessoas que interpelem, né? Se a gente for um pouquinho aí quem está mais por dentro dos conceitos de história, né? Do Althusser, de interpelação política, de transformação de sujeitos políticos. Esse termo ele começou a ser usado ali pelos anos 50. Se tu for olhar lá na Hemeroteca Digital, o pessoal que gosta de história pode ir lá, que não conhece, né? Lá no site da Hemeroteca Digital tu consegue acessar a maioria dos jornais brasileiros, estão tudo disponíveis, tu consegue pesquisar por palavra-chave. E aí é onde eu consulto as minhas fontes e consegue fazer essa brincadeira de pesquisar um termo e ver como é que ele começou a ser usado. Que começa a ter recorrência só em certos períodos. Por exemplo, pesquisa internet, não vai aparecer no século XX, né, praticamente. Mas populismo, ele começa a aparecer ali no finalzinho dos anos 40 para os 50. E aí só aumenta depois, né? A ponto de estar até hoje no nosso vocabulário. E aí é nesse período que a gente começa a ver essas construções discursivas, essas disputas, né, entre os meios de comunicação e os discursos políticos, para definir o que é populismo. O populismo, quando a gente fala assim, a palavra populista, quem vai, vamos dizer assim, dar a tônica, vão ser os jornais ou vai ser algum tipo de veículo de imprensa que vai começar a chamar, por exemplo, o Getúlio Vargas é populista, e os jornais argentinos, não, o Perón é populista, aí os outros jornais, até a própria história, quando a gente estuda atualmente, né, o próprio governo do Cárdenas, lá no começo na primeira metade ali do século XX, ele é considerado populista por essa nova historiografia, sendo que quando você fala, né, o termo populista ele passa a ser empregado mesmo ali nos anos 50, então, né, já tem até um descompasso da própria história entre o período em que aquela pessoa foi presidente, em que teve um governo ali, um regime, e o emprego dessa palavra, né, da palavra do termo populista.
Exatamente. Eu acho, o que eu estou mapeando agora é que foi um movimento mais geral dos jornais. Eu acho que tem essa intertextualidade de um jornal ver o outro falando e repetir o discurso, mas foi muito mais um movimento conjunto de certos jornais que se alinhavam com certos valores. Então, assim, jornais conservadores que eram contra as políticas sociais, direta ou indiretamente, que estavam fazendo uma reação contra que nesse período dos anos 50 é justamente a gente começa a observar uma inserção maior das classes populares, especialmente os trabalhadores, na política. Né? Alguns autores da historiografia afirmam que não deu mais para ignorar as classes populares se a política quisesse crescer, né, e alcançar novas bases e novos índices. Então, justamente nesse período que os jornais começam a ver essa participação popular, que não era perfeita, não era ideal, mas era real, estava começando a acontecer. E eles começam a não gostar daquele cenário e querer reagir a isso, porque isso ia contra os valores, né, de uma democracia, de intelectuais, de notáveis, digamos assim, nesse processo, nesse contexto que estava também fazendo uma transição da democracia de notáveis para uma democracia de massas, né? Então, a gente observa bem essa reação nesses jornais, tentando usar o termo populista, populismo, etc., como um identificador desse processo degenerativo da política. E aí, o que se encaixa, né, para uma figura ali ser considerada populista por esses jornais? Quais são os requisitos, né? Você falou que, é claro, tem a ver com os valores. Que valores são esses? É basicamente o apelo popular. A gente vê muito nos jornais, principalmente no Correio da Manhã, que era um dos mais prestigiados do Rio de Janeiro na época, uma confusão muito realizada entre populismo e trabalhismo. Então, muitas vezes eles estavam criticando o trabalhismo e a política trabalhista do Vargas, mas chamando de populismo. Este populismo que está rondando a nossa política. Então, há muito essa reação a esse âmbito bem específico, que é quando começa a se estabelecer, né? Durante todo o Estado Novo foram aplicadas as leis, foram criadas, mas é ali naquela nova república, digamos assim, a partir de 46, que essa política começa a ter esse retorno, né? Que é essa participação, o voto popular, e os jornais começam a reagir a isso, pois, apesar de ver que está tendo sucesso, né? Tá se difundindo a política trabalhista, não era um contexto do qual eles queriam esse tipo de coisa correndo. Mas eles não poderiam simplesmente chegar e dizer, olha, nós não somos a favor disso aí, tem que tirar as leis dos trabalhadores. Isso ficaria muito feio, né? Então, eles fazem uma estratégia de discurso também para que fique bonito eles serem contra aquilo, porque eles justificam que era um problema na nossa democracia, né? E aí, no caso, né, você vai falar que, bom, basicamente ele precisaria ser popular, né, para considerar populista. E essas confusões entre populismo e trabalhismo, por que a gente confunde essas coisas? Porque de fato parece um pouco difícil de se desassociar do populismo, do trabalhismo e, consequentemente, do trabalhador, né? O fenômeno populista do trabalhador, de modo geral. Eu acho que o próprio termo já inconscientemente gera essa confusão, né? Porque populista, popular, tudo muito parecido. Então tu pensa, é a mesma coisa, é isso aí. Mas eu acho que também um pouco dessa confusão ocorre justamente por essa reação ter ocorrido a partir de discursos que eram contra os direitos dos trabalhadores, a inserção deles na política, principalmente a reação ao PTB, ao PSP, né, que são partidos que eram, apesar de serem partidos de cúpula também, etc., mas eram partidos mais voltados para as classes populares. Então, quando esses partidos começam a ascender, e os líderes deles também, como Getúlio Vargas, o Adhemar de Barros, o João Goulart, isso começa a chamar a atenção, né? E aí, nessa reação, que o termo populismo começa a ser usado. E aí eu acho que é por isso que vem essa confusão. Porque ao mesmo tempo que mas populismo popular, mas começa esse trânsito entre sentidos que já não se controla mais, né? E a indefinição conceitual de populismo, acho que só colabora mais para isso. Porque a gente vai para a leitura e não tem uma definição concreta do que é populismo. Hoje em dia a gente tem alguns autores que tentam lidar com isso, mas mesmo assim é muito amplo, porque o populismo não é uma fórmula, ele é uma espécie de processo que ocorre na política em certas condições.
Então, acho que tudo isso colabora para essa indefinição. E aí gera mais dúvidas, porque assim, né, quando você fala, bom, essa indefinição, ela é muito grande justamente porque a gente pega quem se apropria desse tipo, vamos dizer assim, dessa forma de se fazer política. Todo mundo, igual você fala, né, todo mundo. Você pega figuras da direita, figuras ali alinhadas à esquerda institucional. Se você for parar pra pensar, se você for enquadrar o próprio João Goulart numa figura de esquerda institucional, porque se você estudar a história da ditadura, ele foi enquadrado assim, né, pra poder ser derrubado, pra poder ter o golpe, enfim. O Goulart, ele era uma figura, assim, populista, ele era uma figura popular também, né, que tinha discursos eloquentes, e eu gosto de fazer esse tipo de análise, até com essas novas figuras do nosso tempo, né, que a gente pode personalizar hoje no Lula e no Jair Bolsonaro. É muito parecido, é muito parecido. Esse apelo popular, esse discurso para as massas, sabe? Então, justamente por conta disso, do fenômeno populista ele ser apropriado basicamente ali por todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, né, que faz política, se você não for um político populista, muito dificilmente você vai alcançar altos cargos, né, na política brasileira. Como que a gente pode fazer, professora, então, para não entender o populismo, não só algo como uma simples manipulação ali de massas, né, mas também como uma forma de relação política, né, que você vai falar assim, quais os riscos, né, de manter uma visão ali, sei lá, talvez até que elitista do tema também. Eu acredito que justamente na tua pergunta fica um pouco da nossa resposta, porque é ver o populismo como um método de política, mas para além de uma receita de certas características gerais, mas ver algo que ocorre em todo o processo político, porque é justamente essa busca pela interação com o outro, né? É buscar interpelar o outro e conquistar o outro para o seu movimento, a sua ideias, né? Seu partido, o que seja. Seu tweet, né? Então, é nisso que o populismo acaba se afirmando, muito mais do que uma política de manipulação, ou disso ou daquilo, é nessa conquista. E é por isso que a gente vê a política hoje em dia, que utiliza o populismo, que se caracteriza como populista, ser tão popular, né? Acaba sendo quase uma dicotomia do termo. Mas por quê? Porque com esses símbolos, esses discursos que agregam bastante gente se identifica com o que os populistas dizem, que acaba se transformando numa grande massa, né, de pessoas que aderem àquela ideia. E massa, o pessoal que talvez, né, esteja um pouquinho mais por dentro do tema, das pesquisas, massa não no sentido que usavam lá antigamente de uma forma pejorativa, mas massa no sentido de uma grande quantidade de pessoas, uma comunidade imaginada realmente, né? De pessoas que não se conhecem pessoalmente, mas acreditam na mesma ideia e se movimentam em favor dessa ideia, né? Acho que isso é o mais importante também. Então, eu acredito que é isso, assim, a gente vê o populismo não como uma forma, uma receita de bolo que o político populista aplica para conquistar simplesmente irracionalmente as pessoas, né, os cidadãos. E outra coisa que me veio agora te respondendo é compreender que não importa qual seja a técnica de um político ou de um partido, etc. As classes populares, a população, os indivíduos, eles não são uma tábua rasa em que simplesmente tu aplica, tu vai votar agora no partido tal, e a pessoa vai fazer sem nenhum tipo de consciência. Eu acho que parte da nova história também traz isso, né, da gente ver mais a agência popular. Se a gente for lá para a parte conceitual, concertou a invenção do cotidiano, né, que é um pouco isso, assim, é considerar que as classes populares também atuam, inventam, se movem e não simplesmente adotam o que vem de cima. Que acho que é muito que a visão tradicional de populismo, né? É de que se aplica e o pessoal adere e pronto. E não, é muito mais que isso, né? Se eles aderem é por um motivo. E às vezes esse motivo também tem a ver com nossos próprios interesses, né? Como você fala, como a gente como ninguém é uma tábua rasa, né? Dependendo da forma que você analisa a política, você também, obviamente, vai escolher as pessoas, os seus presidentes, os seus governadores, os seus deputados, baseado também nos seus interesses, né? E aí eu queria então saber como que o corpo dos líderes, né? Desses líderes populistas, como a gente sabe que não é uma receita de bolo, e claro, cada um tem as suas especificidades, né? Como que o corpo dos líderes e das massas, né, são organizadas como símbolo do populismo, vamos dizer assim? Eu acho que essa imagem, ela difere muito a partir de que perspectiva a gente vai observar.
Se a gente observar de dentro do discurso populista, do populismo, ou de quem adota o populismo, o líder sempre vai ser aquela figura paterna, forte, autoritária, mas benévola, né? Enquanto as massas são aquele conjunto, né, as camadas populares são aquele conjunto encenado, um bloco único de cidadãos gratos pelo cuidado daquele pai maior, né? Ou mãe maior, se for uma política populista, né? Mas enfim. Se a gente olhar de fora do populismo, a partir desses discursos negativantes, bom, aí muda completamente de figura, né? Os líderes são manipuladores, demagógicos, etc., que é muito que a gente vê nos discursos da imprensa, acho que até hoje, inclusive. E as camadas populares são como grandes fantoches que estão sendo manipulados ali por aquilo, né? Que eles não têm qualquer tipo de agência nesse processo político. E eu acho que é importante a gente adotar uma perspectiva intermediária, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eles não são nem vilões, nem mocinhos, e como qualquer conteúdo, né, qualquer observação da história e da política, evitar esse maquineísmo, né, que o próprio populismo faz entre bom e mal, né, elite e povo, etc. Eu acredito que é mais por aí, assim, o caminho. E aí eu queria, então, como você fala assim, pra gente não ficar com essas dicotomias, com esses maniqueísmos, né? Então, justamente pensar um pouco sobre memória e sobre também a disputa, né, dos fenômenos populistas, porque, obviamente, quando a gente fala, bom, se a gente for pensar em alguns espectros, né, e pensar na forma em que esses governantes, pelo menos aqui na América Latina, e aí o que eu penso assim, professora? Quando daqui 30, 40, 50 anos, é claro que nós não somos futurologistas, mas ao analisar governos como o de Jair Bolsonaro, como o do Lula, como o Milei, são pessoas que, a princípio, se elegeram assim, sabe? Conseguiram apoio popular assim, sendo popular, né? Sendo chamado. Se você olhar até os discursos na imprensa também, é assim, não, são os gados, são a massa de manobra. Então, como se essas pessoas também não pensassem, não tivessem, né, ali colocadas em um ponto da história também para pensar o porquê que essas pessoas, né, acreditaram nessas determinadas figuras. Então, como o populismo ele passou a ser lido pela historiografia tradicional, porque você fala ali, né, os jornais dos anos 50, eles pelo menos eles vão olhar ali de certa forma com maus olhos, né? Para esse tipo de fenômeno. Então, como que a historiografia, posteriormente, ao se debruçar sobre esses temas, né, varguismo, peronismo, enfim, tratou esse tipo de fenômeno e se houve algum tipo de criminalização, né, como acho que você já adiantou que meio que sim, houve algum tipo de criminalização, mas enfim, como que a historiografia ela procura tratar esse tipo de fenômeno? Olha, eu acho que começou essas análises, quando elas começaram ali nos anos já 50 para 60, já teve as primeiras, né, teorizações sobre populismo. E tem um autor bem legal, assim, que ele tem artigos bem atualizados, que é o tal de Thomas Zickman. Depois, se vocês quiserem, eu deixo algumas indicações de leitura dele. Tem artigos bem curtos, são muito bons, assim. Que a pesquisa dele é se dedicar em observar como o sentido de populismo, ele se transpassa nessa época, ali naquele período, da imprensa para os estudos acadêmicos e vice-versa. Então, não só a imprensa falava mal do populismo e a academia adotou, quanto o contrário também ocorreu. Na minha pesquisa, eu arrisco, lembrem que a minha pesquisa está em andamento, tá? Mas eu arrisco dizer que foi mais a imprensa no início do que os estudos acadêmicos, né? Mas sim, logo de início foi uma criminalização muito forte, né? Porque simplesmente se adotou, acredito, esse discurso que já estava ali na sociedade, né, sobre populismo ser ruim, ser um defeito da democracia, etc. Mas também eu acho que tanto a imprensa quanto os estudos acadêmicos compraram sem perceber ou percebendo, não sei, aí não convém, né, discutir, mas acabaram comprando o próprio discurso do Estado. O próprio discurso do Estado que eles mesmos criticavam nas suas análises ou nos seus editoriais, no caso das mídias, né? Por quê? Porque o próprio governo Vargas, lá no Estado Novo já, veio com essa ideia de que as leis sociais foram uma doação, né, do Estado para os trabalhadores que não reivindicavam nada. Então, né, os queridos estavam ali
pacientemente aguardando seus direitos, e o pai, o grande pai Vargas, isso mesmo, mais ou menos da mesma forma em outros países, né? Mas o grande líder populista vem e doa essa legislação para os trabalhadores, com uma série de símbolos e discursos também adequados aos trabalhadores. E aí é muito legal que, para quem não conhece, eu deixo a indicação de leitura já, a Ângela de Castro Gomes, no livro A Invenção do Trabalhismo, ela mostra que não, gente, isso não foi assim. O que aconteceu foi que o próprio governo se adonou daquele discurso que já existia, daquelas reivindicações que já existiam, para doar aquilo, para fazer essa imagem de doação de algo que já estava sendo solicitado. Desde a Primeira República, a gente já tinha grandes movimentos dos trabalhadores. Tanto é que, vamos combinar, né? Se fosse uma simples doação de algo que não estava sendo reivindicado, acabaria por ali qualquer tipo de greve. E mesmo durante o governo Vargas, daí o segundo governo, a gente já teve grandes greves, né? Como a de 53, que demonstra essa insatisfação e de que mesmo depois de atendido boa parte dos seus direitos, não acabou por ali, né? Continuou o processo de reivindicação. Então, eu acho que tanto as mídias quanto os meios acadêmicos compraram esse discurso oficial de que não, o governo foi lá, doou as leis, entregou e pronto, acabou. E esse discurso a gente pode ver como a própria imprensa ressaltou muito isso numa espécie de, desculpa o termo, mas acho que ele resume muito bem, um viralatismo do nosso movimento operário. Porque se defende de que nosso movimento operário não era maduro o suficiente como o da Europa. Porque o da Europa primeiro se reivindicou e depois se conseguiu as leis. E aqui foi o contrário. Primeiro veio as leis, depois veio o movimento operário. Poxa, peraí, sabe? Vamos ali para a Ângela de Castro Gomes ver todo o movimento que teve, primeiro com os anarquistas, socialistas, etc. Poxa, não dava, né? E eu acho que, infelizmente, resquícios desse pensamento persistem hoje nos meios acadêmicos. Não só na população, porque pela população dá para entender, né? Mas né, não estamos se atualizando, etc. Tudo bem. Mas os meios acadêmicos é inaceitável que isso permaneça, né? Qualquer tipo de visão de que diminua o nosso movimento trabalhista. E como esse tipo de visão esvazia, né, a nossa percepção historiográfica da formação da história do Brasil. Porque quando você estuda a história, por exemplo, o período varguista, a partir da visão desse Vargas benevolente, que antevia, né, o que o povo queria, obviamente você vai olhar, poxa, esse povo aí estava muito bem obrigado, mas que povo era esse? Onde eles moravam, né? Era urbano ou rural? Então pensar todas essas questões e principalmente pensar, né, poxa, então não precisou fazer nenhum esforço nenhum, eles só deram essas leis, quando na verdade, quando você fala, né, a própria Ângela de Castro Gomes, ela vem abordar essas questões, como essas doações, né, do governo, entre muitas aspas, era reflexo de muita luta e muita briga de muita gente. E assim, e fica no imaginário popular, não só no popular, porque é assim que a gente estuda a história na escola, por exemplo, ainda hoje. Se você olhar de modo geral, o jeito que a gente aplica as aulas, se a gente for aplicar da forma que está escrito o livro, é assim que ela está explicada. Claro, que fala assim, não, teve participação popular, mas é resumido uma nota de rodapé essa participação popular, entende? E fica muito complicado, professora, porque isso sobra para nossa época também. Por quê? Ah, por que você votou no fulano? Não, porque foi fulano que deu tal coisa, sabe? Deu tal coisa, como se não tivesse reivindicação nenhuma. E aí, nesse sentido, quais são as consequências para as memórias sobre o Getúlio Vargas, por exemplo, né? Mas não sobre ele, mas sobre todo tipo de governante populista nesse sentido? Quais as consequências disso para as memórias populares sobre Vargas e outros governos considerados populistas, né? Esse tipo de, talvez, visão parcial sobre eles, né? Então, eu acho que tanto esse imaginário acaba destacando exatamente o que tu trouxe, de uma cultura do toma lá da cá, né? Assim, se me doou uma cesta básica, então eu vou votar no fulano. Gera essa cultura que, querendo ou não, a política ela é movida por interesses, né? Então eu também acho um pouco hipócrita tu pegar uma população que está precisando daquilo ali e aí dizer, nossa, isso é um clientelismo. Não... Poxa, a pessoa está precisando e, querendo ou não, é o Estado que precisa transformar isso não numa necessidade para que aí sim a democracia possa funcionar da maneira ideal, né?
Mas Chamam enfim, a nossa democracia a nossa democracia não, a nossa forma de trabalho de escravidão moderna, por que não chamar a nossa forma política de voto de cabresto moderno? Porque você é, só vota pelo interesse, então... exatamente, né? Eu acho que sim, tem que ser trabalhado isso, mas a gente sabe que é uma parte da nossa cultura, e aí eu questiono até em que modo é só a nossa cultura, porque a gente tem muito essa visão de que no Brasil as coisas não funcionam. Ah, é só no Brasil, né? Será que todo o resto do mundo é ideal? A democracia funciona muito bem, todas as instituições, né? Acho que não. Não, mas quando você fala, né, que a memória popular ela fica afetada, né, eu fico me perguntando também até que ponto esse esvaziamento de uma classe trabalhadora ativa politicamente não nos deixou não acomodados, mas pelo menos no sentido passivos, sabe? Uhum. Porque eu tava até conversando com uns amigos esses dias, falei, poxa, mano, vamos aumentar aqui, hoje eu moro em Palmas, né? Vamos aumentar o preço da passagem, que costuma acho que é R$ 2, vamos aumentar para 4 alguma coisa, vamos aumentar o preço da passagem. E eu lembro que em 2013 eu era molequinho, mas por causa de, acho que foi 5 centavos, 3 centavos, 15 centavos na passagem, pararam o Brasil, mano. Pararam o Brasil. Que foi na época da Dilma, 2013, mano. Sem zoeira, parou, velho, por causa de alguns centavos. Hoje em dia dobra a passagem, ninguém faz mais nada, tá ligado? E aí fica esse imaginário. E aí eu queria saber também qual a importância da gente, claro, pesquisar, né? E aí, claro, o seu trabalho ele é muito importante também para você mostrar para as pessoas, gente, é importante a gente ir atrás de pesquisar, para a gente resgatar também essa história. Então, qual a importância da gente fazer uma pesquisa e uma revisão historiográfica justamente procurando evidenciar a participação dessas pessoas que a gente pode chamar de marginalizadas, subalternas, proletário, a palavra que você quiser usar? Tá, eu acho que sim, tem muita razão isso que tu comentou, porque um grande impacto disso, tu falou, né, muito bem dessa passividade que tem hoje em dia. Realmente, acredito que se criou um imaginário de que, não se precisa lutar, porque não adianta, a gente pode lutar ou não lutar, não vai acontecer nada, só vai acontecer quando o líder iluminado lá de cima do governo resolver nos doar essa, né, entregar essa legislação ou essa benesse, etc. E não, né? Se a gente for aprofundar, mesmo nesse podcast já oferecemos esse aprofundamento, de que não, a gente tem que fazer um movimento, vai demorar, mas é necessária essa luta pelos seus direitos. E isso é parte da nossa tradição política, sim, mas é esquecido, né? Justamente por esse discurso dos vencedores, que acabam pregando de que não foi assim. Mas foi. E realmente, hoje em dia, acho que grande parte desse desmonte que a gente está vivendo em todos os âmbitos de instituições, de privatizações, né, etc., tudo isso também é resultado desse tipo de imaginário, né? E a importância dessas pesquisas, pois então, tem muitas pesquisas nessa área, né? Eu mesmo fico um pouco envergonhada, um pouco incomodada, na verdade, que querendo ou não, a minha pesquisa ela se volta para o discurso dos vencedores, para o discurso da grande imprensa da época. Isso me incomoda um pouco, porque eu gostaria muito de observar o outro lado, como as pessoas recebiam aquilo ali, quais os pensamentos, mas isso é muito difícil de acessar, né? Então, eu acredito que outras áreas, que não sejam estudos de imprensa, essa é a importância da pesquisa, é tu conseguir captar esse outro lado, como foi recebido, porque eu tenho plena consciência, isso aí é teoria da comunicação pura, de que o discurso que o meu jornal, enfim, pregou lá de que populismo é ruim, Vargas é um mal político. Isso não foi lido assim por 100% da população, por 100% dos leitores, né? Com certeza as pessoas releram aquilo, fizeram a sua própria interpretação, e isso guiou ou não guiou ações. E eu queria muito poder observar isso, e acredito que outras sub-áreas da história ou das ciências sociais conseguem observar isso muito melhor. E essa é a importância, né, de trazer à tona essas agências populares para também conscientizar a população atual de que é necessário, sim, reivindicar os seus direitos, ser populista, se for o caso, porque o populismo não é algo negativo, né? O que a gente tem batido aqui desde o início. É igual você falou, né? Não é questão de bem ou mal, é a forma como você usa, entende? A forma você Exato. pode ser uma pessoa populista e usar para direitos sociais, assim como você pode ser uma pessoa populista e usar a sua popularidade para poder
guiar a sociedade para privatizações, por exemplo. Assim como a gente Exato. percebe que o método populista ele não é exclusivo da política, sabe? Se a gente parar para pensar em pastores, por exemplo, aqui no Brasil existe, tá? Não sei se você acompanha muito a rede social, mas tá agora em alta esse pastor mirim aí, que é um menino que entendeu? Que é um adolescente que, enfim, ele faz o uso dos trejeitos também, entende? São os trejeitos. E eu acho curioso as formas de se comportar, sabe? De se portar, de falar. Esse, vamos dizer assim, como se fosse alguém íntimo. Nunca viu, mas trata com uma intimidade. É que nem eu tava conversando com a professora, que agora me fugiu o nome dela, nesse episódio que eu lancei, e ela falou em como. Oi? A Maíra? Isso, tava Maíra conversando Lago. com a Maíra Lago, e aí ela fala, né, que ela leu as cartas que o Vargas, que a população, né, parte da população brasileira trocou com o Vargas, e como ele respondia às cartas, e como isso também, vamos dizer assim, aproxima essa figura, sabe, da população de modo geral. E aí, o que a gente pode aprender, professora? O que a gente pode aprender a partir do momento em que a gente entende, não, o fenômeno populista, ele não é bom nem ruim, ele só é. A forma, o uso que você faz dele que é o que define de fato a forma que ele foi aplicada, né? Então, o que fica de lição pra gente para poder entender o movimento populista como mais um fenômeno político, mas não só isso, né? Como algo que, vamos dizer assim, é uma forma mesmo cultural de talvez até se viver no Brasil, sabe? Olha, acredito que sirva justamente para que a gente não olhe a política de uma forma maquineísta, né, de uma forma bem versus mal, que é algo que o discurso populista acaba reproduzindo. E achei muito interessante essa comparação até com outros meios de mobilização, né? Não é político, mas é religioso, uma mobilização, porque realmente é construir aquele discurso em que pessoas vão se identificar. Isso é parte da comunicação, inclusive, né? Mas um discurso que as pessoas vão se identificar e tu provocar, inclusive, certos temores do outro lado, o outro é negativo, então temos que nos proteger, temos que nos unir. Quase um discurso meio de apocalipse, né? E acredito que parte da política, parte da desmobilização dessa polarização tão grande que a gente tem enfrentado na política, inclusive nas redes sociais, né? Cada vez mais as pessoas estão ou num polo ou no outro e não ouvem os discursos um do outro, as propostas, e fica naquela disputa horrorosa que parece uma guerra virtual ou real mesmo. E eu acredito que observar o populismo como desse jeito que a gente tem trazido aqui é justamente tu baixar um pouco os ânimos e observar que sim, a política ela tem estratégias, ela vai de acordo com interesses, mas isso não é algo ruim. O que importa é a quais interesses a gente está se alinhando e que interesses os discursos populistas estão defendendo, porque é entender que, apesar do discurso oficial, né, ou não oficial, mas de políticos, partidos, há ali nas entrelinhas valores. O que significam esses valores? Que consequências esses valores estão trazendo, né? A gente vê muito lá nos jornais dos anos 50, eles defendendo, eles deslegitimando o movimento trabalhista, as leis trabalhistas, mas sob a justificativa de que isso era um problema para a democracia, que isso estava arruinando a nossa democracia, que era um risco para o Brasil. Será que era mesmo? Né? Os estudos mostram que naquela época a gente estava aprimorando a nossa democracia. Estava longe de ser ideal, mas nós estávamos aprimorando. Então, observar muito melhor, não se deixar comprar por qualquer discurso e observar que, assim, ali tem valores e tudo bem, ninguém é imparcial, né? Isso é uma discussão, inclusive, das nossas ciências. Não, a ciência não é imparcial. O que importa é por quais valores tu está se alinhando. Fico até um pouco incomodado quando a pessoa chega assim, não, eu tô falando aqui de forma totalmente imparcial, mano, isso é impossível. Assim, com todo respeito, é impossível. Todo mundo tá impregnado de valores, sejam quais forem eles, e é impossível a gente tá desprendido disso. E pensando também nessas questões, professora, se o populismo ele é uma forma de reapropriação da política pelas massas, quais os desafios que ele
nos propõe hoje, né? Já que ele está sendo, vamos dizer assim, geralmente sempre reapropriado, pelo menos ali desde os anos 40, 50 na América Latina de modo geral, mas aqui no Brasil é um fenômeno que é muito presente, é muito forte. Se a gente pensar que agora os principais presidentes do Brasil, à exceção da ditadura, ou pelo menos pós-Vargas, são todos presidentes, são todos políticos que têm essa pegada, JK, né? Se você for parar para pensar ali o próprio Jânio Quadros, que queria, por mais que a gente fale assim, não, ele não era, não, mas ele queria, ele tentava se a gente pode trazer para cá para o nosso tempo, mas sabe, o próprio José Serra, o Alckmin, eram pessoas que tentavam beber desse campo. Claro que nem todo mundo faz com a maestria, né, que algumas outras pessoas fazem, mas é uma marca de fato da nossa política, pelo menos no pós-varguismo. O principal desafio que eu enxergo é justamente o fato de que eu vou tentar falar, que eu odeio falar academicamente, muito difícil, mas depois, se ficar difícil, a gente retorna. Esses símbolos, esses significantes vazios, como o Laclau defende, a gente pode trabalhar para significar que essa colher significa tal demanda. E aí todo mundo que se identifica com essa colher está se identificando com essa demanda. Vamos traduzir. Bandeira do Brasil, camisa da seleção, verde e amarelo. Beleza, a gente pode construir um discurso em cima daquilo ali de nacionalismo, mas depois tu não controla mais o que mais vai chegando, vai estacionando ali do lado como também significante e simbologia junto àquele símbolo. Então, a gente acaba vendo parte dessa polarização, extremamente da extrema-direita, né? Relacionando, bom, então nós somos nacionalistas, mas então encosta aqui defesa da ditadura, né? Xenofobia, preconceito com outras orientações sexuais, tudo chegando junto. E aí, depois que aquilo começa, assim, me vem muito a imagem daquelas bolas de neve de desenho animado que vão caindo e vão juntando tudo pela frente, sabe? Começou como algo pequeno, algo que significava algo bem político, no sentido voto, planos para o Estado, etc. Mas daqui a pouco começa a misturar um monte de coisas que já não tem mais controle. E eu acho que o grande desafio hoje em dia é isso, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Que sentidos estão sendo atribuídos àqueles discursos populistas? Que valores estão sendo, mesmo que não inicialmente, mas depois acabam se agregando a esses discursos? Isso acaba sendo muito perigoso, né? A gente viu a defesa da ditadura, né? Ascensão do neofascismo na Europa, por exemplo. Exatamente, sabe? A ponto das pessoas Hoje começarem aqui hoje é curioso, eu fico um pouco com medo, porque a gente sabe que, principalmente quem estuda história assim, como profissão, como faz todo dia, diariamente, tá sempre estudando, sempre relendo, sempre. A gente entende que o nazismo, por exemplo, foi um fenômeno que não começou do tamanho que ficou, entende? Foi um movimento, o fascismo na Itália, a mesma coisa, foi um fenômeno que começou e não ficou do tamanho que ficou, se bobear, nem as principais pessoas mais otimistas pensariam nisso, do tamanho que ia ficar. Então, essas ascensões, esse resgate dessa história glorificada, de glória nesse sentido, isso também me deixa com um pouco de medo, professora, principalmente porque a gente importa para cá esses valores, sabe? E aí é igual você falou, a gente não sabe o que vem parar do lado. Claro, tá pedindo uma ditadura, mas e aí? E se essa ditadura de fato chegar? Qual vai ser o caráter dela? E se ela for uma ditadura, um regime ditatorial que vai querer segregar, por exemplo, os nativos americanos? E aí, o que você vai fazer? Tá ligado? Então é muito complicado e eu queria que você, só para os nossos ouvintes compreenderem de fato, se fosse para você definir, né, em algumas linhas gerais, só para resumir de fato da nossa conversa, o que seria populismo, o que foi na história, o que ele é hoje, só para a gente finalizar o nosso episódio, só em linhas gerais você fala, não, João, populismo a gente pode compreender como um fenômeno tal, enfim. Não, perfeito. Inclusive, antes de começar, muito bom esse teu exemplo dos neofascismos, porque é bem o contraste dessa escalada meio sem controle, né? Daqui a pouco tu ser brasileiro, tu gostar da tua nação, acaba sendo identificado com o neofascismo, com suástica, com etc. E né, há pouco tempo teve um menino que se formou com uma suástica no rosto aqui, né? Então, aonde estamos indo, né, com essas relações que estão sendo feitas via discurso, mas que levam a ações também, né? E, assim, em síntese, para a pessoa poder decorar, assim,
populismo nada mais é do que uma estratégia política. Uma estratégia política dentro de várias outras que podem existir. Então, ela não é nem ruim, nem positiva, apesar da gente ter aprendido e usar isso constantemente como algo de ataque, de ofensa até, né? Esse político aí é populista. Sim, ele pode ser populista, mas não quer dizer que isso seja ruim ou muito bom também. É apenas uma forma de agir politicamente. Isso foi usado durante toda a história como forma de aproximação com novas bases sociais, justamente nos países em que esse contraste começa a surgir entre o desenvolvimento capitalista, a transformação das cidades, né? Pessoas que vêm do êxodo rural, pessoas que vêm do campo para a cidade, para trabalhar nas fábricas, condições de vida muito péssimas, né? Então, tipo, indo para morar em favelas, sem condições mínimas de saneamento, etc. Então, essas pessoas têm reivindicações que não são atendidas pelo Estado e isso acaba se aglutinando num certo discurso político. Não sei se fica alguma dúvida, alguma questão assim que eu possa... Eu gosto muito, assim, de responder as dúvidas conforme vem, e se eu me alongar muito, eu acho que eu vou fugir muito do assunto, sabe? Não, assim, pode se alongar, aí que você falou, né? Você não gosta de responder de forma muito acadêmica, esse espaço é justamente pra isso, pra gente fugir um pouco do academicismo, eu também odeio, com todo respeito, eu sei que é necessário, mas deixa pro espaço acadêmico, que não é o caso. Não tá Mas às vezes digitando a tua tese, né? Agora a gente pode exato, falar mais assim, suave, né? com todo respeito, uma aula acadêmica de 3 horas é cansativo, vou falar assim. Então, assim, professora, seguinte, eu acho que ficou muito claro, sabe, como o populismo ele é um fenômeno que deve ser compreendido com todas as suas especificidades, cada local é um local, cada forma é uma forma, até porque ele não é bom nem mal, ele pode ser apropriado e reapropriado, ressignificado. E aí, queria só que você se despedisse aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Muito grato, inclusive, por ter aceitado participar com a gente. Querendo outro espaço aqui, é só dar um salve que a gente tá disponível, tá? Capaz, como a gente fala aqui, né? Capaz, mas tipo, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É muito importante tirar a pesquisa do papel e poder ter outros espaços para falar dela, né? Inclusive porque parte, né, do dever que a gente tem como bolsista de pesquisa nesse país é devolver ao público parte desse conhecimento que a gente está sendo financiado para produzir, né? Então é muito importante, é muito bom, inclusive, a gente estar aqui podendo compartilhar em outros espaços. Eu te agradeço por abrir esse espaço. Eu achei incrível a ideia da revista, eu vi lá a edição, achei muito bonita, assim, ó, profissional mesmo. Queria agradecer também o pessoal que vai ouvir hoje, amanhã, etc., né, quando for ouvir, dizer que não importa o momento, deixa um comentário, me chama lá no Instagram, ou te chama também, se não te atrapalhar, e te manda pergunta que a gente responde, a gente conversa. Estou sempre à disposição, quando tu quiser, quando tu precisar, a gente faz outra sessão, não tem problema, tá? E muito obrigada. Imagina, e para os nossos ouvintes, não deixa aí de seguir, de comentar, tá? De avaliar nosso programa, serve aí pra gente entrar aí nos tops aí da plataforma, a gente geralmente publica no Spotify, mas onde você estiver ouvindo, já nos ajuda demais, e então muito obrigado, professora, e para vocês até a semana que vem.